Quem Jesus dizia ser? Um revolucionário político ou social? Um praticante de artes mágicas? Um irritante pregador itinerante? O equivalente judaico do filósofo cínico grego? Um rabino ou profeta judeu? O Messias? O Filho de Deus? Quem Jesus pensava que era? A religião cristã está baseada totalmente na pessoa de Jesus Cristo. O judaísmo pode sobreviver sem Moisés, o budismo sem Buda, o islamismo sem Maomé, o cristianismo, porém, não pode sobreviver sem Cristo. A razão disso é que, ao contrário da maioria das outras religiões mundiais, o cristianismo é a fé em uma pessoa, um indivíduo histórico, genuíno, e, ao mesmo tempo, um indivíduo especial que a Igreja considera não só humano, mas também divino. No centro de toda a apologética cristã, portanto, tem de estar a pessoa de Cristo. E para a doutrina da pessoa de Cristo é muito importante o que o Jesus histórico disse sobre si mesmo. Ele afirmou ser Deus? Ou considerava-se um profeta? Ou foi ele a exemplificação de alguma qualidade humana mais nobre, como amor ou fé? Quem Jesus de Nazaré afirmou ser? Para responder esta questão, alguns movimentos surgiram. No século XVII, alguns estudiosos publicaram obras asseverando que os escritores bíblicos eram impostores fraudulentos. Esses estudiosos ofereceram suas próprias reconstruções do verdadeiro Jesus de uma perspectiva totalmente humanística. Segundo alguns deles, Jesus foi um judeu que se considerava como o Messias de Israel e que tentara estabelecer um reino terreno e libertar os judeus da opressão política. Ele pensava que Deus o ajudaria nisso, mas desapontou-se ao ser preso e crucificado. Deus meu, por que me desamparaste? Os discípulos, disseram esses estudiosos, a princípio ficaram atônitos com o fracasso de Jesus, mas depois roubaram seu corpo e substituíram a ideia de um reino messiânico terreno pela ideia de uma segunda vinda. Também inventaram os relatos dos milagres, tendo como base os milagres do Antigo Testamento, quando Jesus, na verdade, não havia feito milagre algum. O propósito dos discípulos com esse embuste, afirma os racionalistas, fora ter um meio de vida, pois não queriam voltar a trabalhar. Obras desse tipo hoje estão desacreditadas e mesmo estudiosos críticos as consideram como amadorísticas e superficiais. Entretanto, elas deram o impulso inicial à busca do Jesus da história, que para seus empreendedores não era o mesmo Cristo da fé da Igreja. Com o surgimento do Iluminismo no início do século XVIII, a razão humana foi endeusada como capaz de explicar todas as dimensões do universo e da existência do homem. Tudo o que não pudesse ser aceito pela razão deveria ser rejeitado. Apareceram muitas vidas de Jesus, que eram tentativas de reconstrução novelística do que teria sido a verdadeira vida de Jesus de Nazaré. Cada autor pensava ter descoberto o verdadeiro homem por trás da máscara, sem os acréscimos sobrenaturais encontrados nos evangelhos. As primeiras vidas de Jesus tendiam a retratá-lo como um homem religioso que havia sido forçado a fazer afirmações sobre si mesmo que sabia serem falsas para conseguir que as pessoas ouvissem a sua mensagem. Por exemplo, Karl Barth, em seu livro Realização do Plano e Propósito de Jesus, de 1784 a 1792, insistiu em que Jesus pertencia a uma ordem secreta dos essênios, empenhado em desviar Israel das suas expectativas messiânicas seculares para as verdades religiosas espirituais. Para que os judeus lhe dessem ouvidos, Jesus afirmou ser o Messias, tendo planejado espiritualizar o conceito de Messias por meio da representação da sua morte e ressurreição. Para isso, Jesus provocou sua prisão e julgamento, incluindo sua entrada triunfal em Jerusalém. Outros membros da ordem, que integravam em segredo o Sinédrio, garantiram sua condenação. Lucas, um médico, preparou o corpo de Jesus com medicamentos para que ele suportasse os rigores da crucificação por tempo indeterminado. Gritando e deixando pender a cabeça, Jesus fingiu sua morte na cruz e, tendo recebido suborno, o centurião não lhe quebrou as pernas. José de Arimateia, outro membro da ordem, levou Jesus para uma caverna e ali o reanimou com seus cuidados.
No terceiro dia, eles empurraram a pedra colocada na entrada da caverna e Jesus saiu, espantando os guardas e aparecendo a Maria e depois aos outros discípulos. Depois disso, ele passou a viver recluso entre os membros da ordem. Outras teorias semelhantes surgiram, concentrando-se em apresentar explicações naturais para os milagres de Jesus e para sua ressurreição. A questão dos milagres estava eliminada e o principal tópico restante era a interpretação do homem por trás do mito. Com o surgimento da teologia liberal na segunda metade do século XIX, Jesus se tornou um grande mestre moral. Com a queda do racionalismo e o surgimento do existencialismo, alguns estudiosos procuraram entender Jesus à luz da experiência religiosa. Esses liberais começaram a aceitar a ideia do mito, ou seja, a ideia de que os evangelhos são relatos mitológicos sobre Cristo, lendas piedosas criadas em torno da figura histórica de Jesus pelos seus discípulos. O Jesus do liberalismo pouco se parecia com o Jesus da concepção histórica da Igreja de Jesus Cristo, como sendo tanto humano quanto divino. As duas naturezas unidas organicamente numa mesma pessoa. O racionalismo eliminou a natureza divina de Cristo e a considerou como produto da Igreja, dissociada do Jesus da história. Jesus era apenas o grande exemplo, e a religião que ele ensinou era simplesmente um moralismo ético e social. O Jesus dos liberais fracassou, mas na década de 50 surgiram outros estudiosos céticos que acabavam pensando de forma semelhante à de seus antecessores. Ou seja, o Jesus que temos nos evangelhos não corresponde ao Jesus que viveu em Nazaré há 2000 anos. Eles não criam na divindade plena de Jesus, na sua ressurreição, nem nos milagres narrados nos evangelhos. Para eles, tudo isso havia sido criado pela Igreja. Em 1985, Robert Funk fundou um instituto de pesquisa no sul da Califórnia que ele chamou de Caesar Seminar. Suas ideias básicas são fundamentalmente as mesmas dos que empreenderam a busca antes deles. Ou seja, que o retrato de Jesus que temos nos evangelhos é uma caricatura altamente produzida, resultado da imaginação criativa da igreja primitiva. A novidade é que agora incluíram material extra-bíblico em suas pesquisas, como o Evangelho Apócrifo de Tomé, e eles incluem em sua versão da Bíblia as palavras de Jesus que eles determinaram como autênticas, as palavras de fato faladas por Jesus, que segundo eles correspondem a menos de 20% das declarações atribuídas a Jesus nas demais escrituras. Tudo isso com base em seus próprios critérios, é claro. Há outras tentativas que cometem o mesmo erro e apresentam um Jesus completamente caricato do apresentado nas Sagradas Escrituras. No entanto, nenhuma teoria é capaz de explicar como seria possível que a comunidade cristã pudesse inventar tanto material sobre Cristo e que ela mesma acabou crendo em sua mentira. Não faz o menor sentido acreditar que uma comunidade tenha criado material histórico para dar sustentação histórica à sua fé. Uma comunidade que dá tal importância aos fatos históricos não os criaria. Além do mais, essas teorias não levam em conta o fato de que os eventos e ditos de Jesus foram testemunhados por pessoas que estiveram com ele, e que essas testemunhas oculares certamente teriam exercido uma influência conservadora na imaginação criativa da igreja. Também ignoram o fato de que os líderes iniciais da comunidade, no caso os apóstolos, estiveram com Jesus e muito perto dos fatos históricos para dar asas à livre imaginação. Também deixa sem explicação o alto grau de unanimidade entre os evangelhos. Se cada evangelho é produto da imaginação criativa da igreja, como explicar diferenças entre eles? E se é produto de comunidades isoladas, como explicar as semelhanças? Essas teorias são especulações e nada podem nos dar de evidência concreta. Portanto, continuamos a crer nas evidências internas e externas de que os evangelhos dão um testemunho confiável do Jesus histórico, que é o mesmo Cristo da fé.
Aqueles que negam que Jesus fez declarações extraordinárias sobre si mesmo enfrentam o grave problema de explicar como, afinal de contas, o culto a Jesus como Senhor e Deus surgiu na Igreja Antiga. Não ajuda muito dizer que a Igreja Antiga inscreveu suas convicções sobre Jesus nos Evangelhos, pois o problema é a própria origem dessas convicções. Estudos de especialistas em Novo Testamento, como Larry Hurtado, da Universidade de Edimburgo, Martin Hengel, da Universidade de Tübingen, e C.F.D. Mooley, de Cambridge, e outros, provaram que 20 anos depois da crucificação já existia uma cristologia completa que pregava Jesus como Deus encarnado. Como se explica a esses judeus monoteístas cultuando um dos seus conterrâneos como Deus encarnado, a não ser pelas afirmações do próprio Jesus sobre si mesmo? O grande historiador da igreja, Jaroslav Pelikan, mostra que todos os primeiros cristãos partilhavam a convicção de que a salvação era obra de um ser que era ninguém menos que o Senhor do céu e da terra, e que o Redentor era o próprio Deus. Ele observa que o mais antigo sermão cristão, o mais antigo relato do martírio de um cristão, o mais antigo relato pagão sobre a igreja e a mais antiga oração litúrgica se referem a Cristo como Senhor e Deus. Ele conclui: evidentemente, a mensagem do que a igreja cria e ensinava era que Deus era um título apropriado a Jesus Cristo. E não há como explicar tal convicção dos primeiros cristãos se Jesus nunca afirmou ser quem eles acreditavam que ele era. Os concílios cristãos que elaboraram dogmas a respeito da pessoa de Jesus, Nicéia, no ano 325, Constantinopla, no ano 381, Calcedônia, no ano 451, não fizeram como meras ideias divorciadas da história e de fatos concretos, pois a teologia cristã nunca teve dificuldade séria em admitir a atuação miraculosa do Senhor na história e sempre encarou a mensagem da Igreja Apostólica registrada no Novo Testamento como sendo o registro acurado dos eventos sobrenaturais que se sucederam na vida de Jesus de Nazaré. Mas será que Jesus realmente alegou ser o Messias, ser o Filho de Deus e o Filho do Homem? Nos próximos 3 vídeos ficará demonstrado por meio dos critérios de autenticidade que Jesus de fato fez tais alegações. E será discutido o significado de cada uma destas alegações. Não perca! Ore comigo. Senhor Deus, a incredulidade humana não tem limites. Isto se dá porque a tua palavra diz que os homens estão espiritualmente mortos em seus delitos e pecados. Eles são, por natureza, filhos da ira e inimigos do Senhor da glória. Somente através de Jesus essa situação pode ser transformada. Quando o coração de pedra é substituído por um coração de carne, o Senhor passa a habitar no ser humano e ele começa a caminhar pela fé. Tira toda a incredulidade de nosso meio, Senhor. Que sejamos cristãos verdadeiros e que expressemos o amor de Cristo na vida do nosso próximo. Ajuda-nos a caminhar crendo em Ti e desejando mais da Tua presença a cada dia. Nesta hora, Senhor, pedimos a Ti que o Senhor nos conduza nos passos de Jesus. Sabemos que a caminhada com Cristo não é fácil, mas estamos certos de que é a única que nos conduzirá à vitória. Pois Jesus é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que nasceu de uma virgem, que realizou milagres e que ressuscitou fisicamente de entre os mortos para nos tornar filhos de Deus e vencedores sobre a morte também. Somos mais que vencedores por meio de Cristo. E, portanto, é certo que somos alvos do Teu agir sobrenatural. Ó Senhor, Tu és o nosso auxílio nos tempos de angústia e de dificuldades. Muito obrigado, porque o Senhor sempre nos abençoa, mesmo quando o Senhor parece estar calado ou quando diz não. Tudo coopera para o nosso bem. Tudo. Senhor, que cada pedido feito agora por cada irmão que está orando comigo seja acolhido em Tuas mãos e alcance uma resposta do Senhor. Que todos os pedidos deixados nos comentários sejam alvos do Teu inigualável amor. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.